Beleza? Vamos lá. Atos 16, de 6 a 15. Vou ler aqui para vocês. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do destino da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem na província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia, nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Em Filipos, houve a conversão de Lídia. E aí, diz assim: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha da Samatrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo da palavra a Ti, Senhor. Que cada palavra aqui, Senhor, venha da Tua boca, que nós possamos ser ministrados profundamente, de espírito para espírito. Senhor, que nós possamos entender a nossa identidade, tempos, estações, que em nome de Jesus nós possamos ser como Paulo, Pai, que não parou por nada, mas no meio de tudo que viveu, entendeu os tempos, as estações e simplesmente avançou, não recuou, que resultou, Senhor, na maior expansão do Evangelho de todos os tempos, que nós possamos ser esses como Paulo, que entendam as estações, para que chegando no tempo e no lugar certo, nós possamos ser participantes do que o Senhor está escrevendo aqui, do que o Senhor está alargando de estacas, Senhor, de famílias sendo salvas, Pai, do Evangelho tomando a terra e a Tua glória sendo conhecida por toda parte, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Família, tem momentos na caminhada com Deus que a vida ela parece estar fora do lugar. Tudo que a gente esperava, tudo que a gente espera, tudo que a gente já viveu, começa a não fazer mais tanto sentido. E não é exatamente uma tristeza, não é exatamente um desânimo. Você fica naquele meio termo blasé da coisa. Então, poxa, eu não estou triste, mas também não estou feliz, eu não estou sentindo que eu estou no lugar certo, eu não estou no meu chamado, mas nada acontece, eu venho, eu faço, eu vai, nada acontece. E não é falta de fé, e não é falta de relacionamento com Deus, é aquela sensação silenciosa de que a gente está entre estações, ou talvez num deserto, como se a gente estivesse saindo de um ciclo, mas a gente ainda não conseguiu enxergar qual que é o próximo. É uma sensação de vácuo, só que ela não é luta, ela é uma transição, ela não é queda, ela é uma preparação. Coisas nascem em silêncio, coisas são geradas em silêncio. Nesses períodos a gente tem muitas vozes internas. Essas vozes, às vezes, elas se confundem com a voz de Deus, mas elas não são. São algumas vozes que a gente tem. A gente pode ouvir a voz do Espírito Santo, a gente pode ouvir a voz de Satanás,
A gente pode ouvir a voz do povo que nos rodeia, e às vezes na multidão de conselhos há sabedoria sim, mas também na multidão de conselhos tem muita coisa que nos leva para o lugar errado. Então como que eu discerno essas coisas? Começando a entender a voz do Senhor, porque no meio dessas vozes todas ela está lá também. E talvez a gente não entenda que é a voz do Senhor, porque talvez essa voz seja a única que está levando a gente para um lugar que a gente não quer. Então qual que é o sentido de ouvir essa voz? Não, essa aqui deve ser Satanás. Na minha visão, essa voz não vai me levar em lugar nenhum, muito pelo contrário. O que está no meu coração e o caminho certo, e talvez o caminho que Deus me deu um dia, ela passa pelo que essas outras vozes estão falando. Mas tem uma verdade. Os caminhos do Senhor, eles são insondáveis. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Quem poderá entender a mente do Senhor? Talvez o lado mais errado que essas vozes estão falando, talvez seja o lugar onde o Senhor está querendo te guiar. Obviamente eu não estou falando aqui de pecado e errado contra a Bíblia, tá bom? Estou falando de direções que parecem improváveis. As coisas elas não andam na velocidade que a gente gostaria, as portas elas não se abrem como a gente imaginava. Os caminhos que antes faziam sentido já não fazem mais. Os relacionamentos, a rotina e até as expectativas elas parecem suspensas. Será que Deus suspendeu todos os planos? Será que aquilo que era não vai ser mais? E é exatamente nesse cenário que Deus trabalha de maneira mais profunda. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha em cenários onde o homem não enxerga, mas Deus está fazendo coisas tão profundas. Um bebê na barriga de uma mãe. Hoje em dia você enxerga pelo ultrassom, beleza. Mas no original você não enxergava, então Deus vai fazendo isso no secreto. Uma semente ela vai crescendo para baixo primeiro e você não vê. Deus faz no secreto. Quantas coisas que Deus gerou na minha e na sua vida que a gente não via. Quantos caminhos Ele colocou a gente que a gente não sabia onde vai dar, mas quando chegou, fala, opa, então era verdade. Cheguei no lugar onde Deus já tinha determinado lá atrás, e se eu não tivesse passado por tudo isso desse jeito, eu não chegaria. Obrigado, Deus, por não ter deixado eu desistir quando eu achei que o Senhor tinha desistido. Paulo, ele vive uma transição mais intensa da vida dele nesse cenário. Vamos dar um background aqui da vida de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele era o cara do momento, ali na religião judaica. Então ele manjava pra caramba de Bíblia, ele era reconhecido, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, ele era um príncipe. E ele conseguia arrastar multidões para perseguir cristãos. E por que ele perseguia cristão? Não era porque ele era inteiramente mau, mas porque ele achava que esse era o caminho de Deus para ele. Ele era um judeu, ele era um fariseu. E dentro ali da lei judaica, ter um Jesus ensinando o que Jesus estava ensinando, era blasfêmia, era isso, era aquilo, eles não tinham a revelação. Então qual que era o certo para manter o status quo ali dos fariseus? Era matar todo mundo, meu irmão. Cortar a cabeça de crente. E aí ele fazia a caravana dele, montava o timão dele, vinha todo mundo atrás, gritava, Paulo, 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 ele, celebrava ele. Show de bola. E aí ele está indo na estrada de Damasco e tem o fatídico encontro com Jesus. Jesus encontra ele no caminho, com o resplendor dele, ele cai do cavalo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Sei lá o quê? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E nisso, ele tem a revelação. Meu Deus, Jesus é o Messias, Jesus é Deus. Então toda essa intensidade que Paulo tinha, agora é trocada para outro viés, é trocada para o cristianismo. A essência de Paulo era ser intensa, muito intensa, talvez o mais intenso. E aí ele troca isso para o cristianismo, mas ao mesmo tempo agora ele está cego.
E como cego, ele é levado ali para uma casinha onde ele tem que ficar alguns dias. Imagina isso, a minha mulher é intensa. Na gravidez não, mas ela é intensa. Se você deixar ela presa em casa, ela surta. É tipo Paulo, sem ter o que fazer. Imagina o que estava rolando ali dentro dele. E aí quando a visão de Paulo é restituída, ele fala, eu conheci Jesus, eu conheço a palavra, meu irmão, eu vou chacoalhar o mundo. Ele quer ser intenso de novo. E o que acontece? Nasce um propósito para ele. Ele é visitado por Jesus, só que aí ele tenta avançar e ele é impedido. Ele tenta pregar e não encontra espaço. Ele tenta servir e passa desapercebido. Ele tenta se encaixar e ninguém reconhece ele. E o que ele faz com essa intensidade toda, com toda essa rejeição? Poxa, Jesus, você mudou minha vida, eu tive um encontro poderoso com você, e agora eu não consigo pregar, eu não consigo me encaixar com a galera, ninguém me reconhece como discípulo, os judeus não querem me ouvir. O que eu faço? Será que você teve aquele encontro comigo e falou que convinha a mim sofrer por você? E é isso aqui? Será que o sofrer é não fazer mais nada? Será que o sofrer é não pregar? Será que o sofrer é ser rejeitado? Você me chamou para quê? E logo depois de tudo isso, não adianta ele dar um chilique. A única coisa que se estabelece é o silêncio. E não é um silêncio de 1 ano, não é um silêncio de 2 anos, não é um silêncio de 3 anos. Décadas, uma década se passou, mais de uma década se passou. E aquele cara que via todo o movimento, aquele cara que vivia toda a intensidade, ele some. É como se ele tivesse morrido para a sociedade. Paulo morreu, Paulo não importa mais. Quem sou eu? Eu não tenho mais ninguém à minha volta. Eu não tenho mais ninguém daqueles que eu me identificava. Ele vai para a Arábia para ter ali um seminário sozinho com Jesus, um discipulado sozinho com Jesus. E se você já leu toda a história de Paulo ali na Bíblia, você vai ver que ele tem experiências absurdas com Jesus na Arábia. Então, ele é arrebatado para o terceiro céus. Ele diz que ele vê coisas ali nos céus que são inefáveis, então ele não pode repetir. Ele vê coisas poderosas. Ele não queria voltar para a terra porque ele está vivendo uma realidade celestial, mas ele volta para a terra. Ali ele é ministrado pelo próprio Jesus, porque lá na frente ele ia ser um discípulo de Jesus, ele ia ser um apóstolo. E qual que é a característica para poder ser um apóstolo? Ter encontrado e ter andado com Jesus. Paulo não andou com Jesus, então ele precisava ter esse tempo ali. Então, por mais que ele não estivesse vendo, Jesus estava preparando ele para o destino. Era uma constituição invisível. Até que o céu se rompe e uma visão muda tudo. Passa a Macedônia, ajuda-nos, ajuda-nos. Antes disso aqui, dele ir para a Macedônia, Paulo viveu um monte de aventura ali, tentando pregar, tentando estar dentro do destino profético dele. Ele tentou pregar para os judeus. Legal, eu sou judeu, eu sou reconhecido entre eles, eu vou pregar, eu vou converter todo mundo. No fim das contas, aquilo que na cabeça dele era para ser estrondoso, ele precisa sair fugido dentro de um cesto. Que vergonha! Não foi dessa vez? E aí depois ele vai se encontrar com os discípulos de Jesus. Então vou me conectar com eles, vou começar um trabalho lá. Poxa, eu encontrei Jesus, tarará, tarará, vou lá. E quem sabe eles me põem ali numa escala de pregação, eu consigo um ministério, enfim. Vamos lá, que lá está bombando, a igreja está sendo perseguida, mas vamos para a guerra. E aí ele vai para o meio dos apóstolos, para o meio dos discípulos. E qual que é a resposta dos discípulos? Paulão, o negócio é o seguinte, meu irmão, você não é um discípulo de Jesus, você perseguia os cristãos, você não teve um encontro com Jesus, você não andou com ele, não dá para você ser chamado de discípulo de Jesus. E ele foi negado, rejeitado. O que você chama de travamento, Deus chama de transição para o lugar certo. Paulo estava na transição para o lugar certo.
Só que essa transição ela é uma dor inevitável, para mim e para você. A gente tem uma cultura, a gente é acostumado de um jeito, de outro, a gente tem uma história, a gente viveu tanta coisa, mas, meu Deus do céu, essa fase de deserto, ela não acaba, é um silêncio, parece que tudo, exatamente tudo está acontecendo no mundo, Deus está fazendo, as coisas estão acontecendo, e eu e você estamos de fora. Quando antes a gente estava no meio, simples assim, mas é uma transição. Quando parece que Deus acabou, Deus está construindo. Só começou. Ou ainda nem começou. É só uma preparação. Em Atos 9, 20 a 28, eu não vou ler, mas eu vou contar. Paulo ele tenta se aproximar dos discípulos, como eu estava falando, mas não confiam nele. E ele enfrenta a perseguição e precisa fugir. Em Gálatas 1, 15 a 18, Paulo relata que após a conversão ele foi levado por Deus para a Arábia e permaneceu anos escondido até ser preparado. E daí em Atos 11, 25 e 26, Barnabé vai buscar Paulo. Barnabé era um cara meio nulo na história. Mas beleza, ele fica com a missão de pegar Paulo. Por quê? Porque Barnabé recebe uma missão para ir para fora e para pregar para os gentios. Mas ele começa a ver que ali tem muito grego, ali tem muito romano, e ele não sabe falar, os discípulos eram pescadores iletrados. Mas ele lembra que tinha um Paulo, que estava sumido, mas Paulo era poliglota, ele era um cara super instruído, então vamos chamar Paulo, ele fica aqui de intérprete, ele não vai pregar, ele só vai servir aqui como intérprete. Simples assim. Então chama Paulo. E Paulo vai. Imagina para Paulo. Paulo era o bambambam, mas agora ele é só um cara ali servindo. Ele é só um cara em constituição. É só um cara que, no fim, nos olhos dele era um zero na esquerda. Porque ele achava que ele ia pregar, fazer e acontecer. Só que ali, nos bastidores, Deus estava fazendo algumas coisas. Deus estava alinhando a identidade de Paulo. Paulo ainda não tinha identidade dos cristãos. Ele estava quebrando o orgulho. Deus ama quebrar o nosso orgulho. Deus estava curando feridas de uma estação passada. Deus estava treinando a sensibilidade espiritual de Paulo. Treinando a Paulo ouvir a voz de Deus. Deus estava formando a convicção apostólica em Paulo. Precisa haver uma convicção apostólica em nós. Talvez o seu maior dom não seja o apostólico. Talvez o seu maior dom seja o pastoreio, ou seja, mestre. Qualquer um dos dons. Alô. Qualquer um dos dons, menos o apostólico. Porque o apostólico é o cara que tem esse dom, ele tem essa firmeza de vamos fazer, vamos acontecer, vamos expandir, e nada vai me impedir. Um apóstolo é um cara militar que estabelecia a cultura no lugar. Então ele tem esse dom, nada para ele. Só que precisa haver uma cultura para ser implantada por esse apóstolo. E é isso que estava acontecendo com Paulo aqui. A Arábia, ela não foi um atraso, ela foi um fundamento. Os nossos fundamentos, eles são criados em nós no silêncio. Os nossos fundamentos são criados em nós. Sim, dentro da igreja, com certeza. Sim, dentro de uma sala de aula. Mas principalmente onde ninguém está vendo. Na porta fechada de um quarto. Numa situação onde você não tem ninguém para te discipular. Numa situação onde você está excluído, está à margem da sociedade. Os fundamentos são criados ali, porque o próprio Jesus nos dá os melhores fundamentos. Os melhores fundamentos são no momento que você está lendo a Bíblia. Ninguém vai te ensinar melhor do que o Espírito Santo enquanto você lê a Bíblia. Antes de Deus te levar para a Macedônia, Ele te prepara para permanecer nela. A Macedônia não é um lugar tranquilo de estar. É como se fosse um prédio que passa muito tempo no fundamento. Ele não está atrasado, existe um cronograma de obras ali sendo executado. Quanto tempo um prédio demora para ser construído? Cada dia mais rápido, beleza. Mas mesmo assim, você vê lá,
crescendo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E aí quando chega lá, o fundamento foi feito, o estacionamento lá embaixo foi feito, a garagem, os pilares fincados. Aí para crescer é muito rápido. E aí a gente começa a conseguir ver o que está sendo feito. Mas na hora de crescer para baixo, ninguém vê. É aquela história lá, do de repente aconteceu. Só que o de repente custou anos de silêncio. O de repente custou muita lágrima. O de repente custou muito trabalho, muito esforço. O de repente custou muita solidão. O de repente custou muita marginalização. O de repente custou estar afastado de tudo e de todos que talvez você amava da estação passada. O de repente é doloroso e demora muito tempo. O que você chama de atraso, Deus chama de fundamento. Quando Deus, Ele te impede, Ele te dá direcionamento. Em Atos 16, 6 a 10, o Espírito impede Paulo de pregar na Ásia e depois na Bitínia. E em seguida Deus dá a visão do homem lá da Macedônia. Que Deus maluco! Porque se eu tivesse ido pregar na Ásia, talvez eu já tivesse sacudido o mundo, porque ali tinha muita gente. Se tem muito chinês agora, também tinha naquela época. Imagina. Então vamos pregar na Ásia. A Ásia é perto aqui. Para ir para a Ásia eu vou tranquilo. Mas o plano de Deus era diferente. O Espírito ele impede Paulo 2 vezes. Mas não é uma guerra espiritual. Não é que nem Daniel na Babilônia, que Daniel começa a orar e daí vem o anjo e fala, nossa, eu demorei porque o príncipe da Pérsia me impediu. Não é essa a situação. Nessa situação aqui, muitas vezes a gente vai achar que é Satanás impedindo os planos de Deus, mas é o próprio Deus criando algo poderoso na nossa vida. Então não é uma guerra espiritual, é um GPS celestial. E Deus fecha a Ásia, Deus fecha a Bitínia, e Deus abre a Macedônia. Onde que é a Macedônia? Europa. Meu Deus do céu. Então Paulo sai lá do Oriente Médio, ele sai lá de onde seria mais fácil ele pregar, e Deus leva ele para a Europa. O que tinha na Europa? Vamos lá. Se você gosta de história e história dos povos, quem que estava ali na Europa? Tinha os druidas. Meu irmão, um monte de maluco satanista fazendo bruxaria. O negócio arrebentava na Europa. Estava tudo pegando fogo lá. E Paulo vai para o meio disso. Os bárbaros estavam invadindo. Não era nem muçulmano, que ainda na época não tinha, mas os árabes estavam invadindo. Era guerra atrás de guerra ali, povos tribais. Mas Paulo vai lá. Tinha alguns judeus ali meio perdidos no rolê. Uns caras meio nômades. Os impedimentos, eles não são punições. Eles são proteções da rota. Existe uma rota já preparada por Deus para mim e para você, para a gente chegar na Macedônia. A gente vai chegar. A gente vai chegar. Mas existem processos que a gente precisa passar antes. Porque se a gente for direto ali para o meio dos druidas, a nossa cabeça vai rolar. Se a gente for direto ali para o meio daquele povo judeu que era bárbaro na Europa, a nossa cabeça ia rolar. Se a gente não tiver essa cultura introjetada na gente, se a gente não tiver esse tempo de preparo, se o orgulho não tiver sido esmigalhado em nós, de nada vai adiantar a gente ser mandado para Macedônia, de nada vai adiantar a gente ir para Roma, de nada vai adiantar a gente ir para a Ásia, de nada vai adiantar a gente ir pregar no meio ali de onde as coisas estavam acontecendo, que era Israel. Nada. Deus só envia aqueles que estão preparados. Mas tem os teimosos que não estão preparados e se jogam de cabeça, porque um dia ouviram uma direção futura e querem abreviar os tempos.
Quando você quer abreviar o tempo, você está matando um projeto de Deus na sua vida. Quando a gente quer abreviar o tempo do nascimento de uma criança, é simplesmente um aborto. Cada coisa tem o seu tempo. Cada estação tem os seus próprios frutos. Não adianta eu esperar o fruto de um verão no meio do inverno. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O máximo que pode acontecer é nascer um fruto deformado. E o nosso Deus não é um Deus de deformação. O nosso Deus faz as coisas perfeitas. Ele não atrasa. Ele chega na hora. Não é a minha hora, não é a sua hora, é a própria hora de Deus. Ele não atrasou. Ele está constituindo. Quando tudo parece morto, na verdade a vida descendo, as raízes estão crescendo, há uma vida de Deus sendo criada. Para que o Evangelho venha de forma poderosa na hora certa a ser espalhado. Onde filhos e filhas se tornem maduras para pregar o Evangelho com poder. Imagina se Paulo conseguisse ir direto depois que foi curado, começar a pregar. Aquele Paulo antigo ainda estava vivendo nele, então, beleza, não aceitou Jesus, corta a cabeça. Esse ia ser o rolê de Paulo, essa cultura que ele veio. Então Paulo tinha que precisar de muito tempo para ficar pianinho. A porta que não abriu poupou você de um desvio. A relação que não continuou salvou o seu futuro. O negócio que não avançou, ele preservou o seu patrimônio. Quanta jogada errada a gente faz com o nosso dinheiro na vida. E o patrimônio vai embora, até que você fica maduro e começa a entender como é que se cria essa parada. Não é do dia para a noite. Aquele que acha que vai enriquecer do dia para a noite está cavando a própria falência. As coisas não são rápidas assim. Mas para entender isso precisa de maturidade. O impedimento de Deus, ele é direção, não rejeição. Em Atos 16, 15, de 11 a 15, que eu li no começo, Paulo ele chega à Macedônia e ele não encontra o homem da visão. Imagina, eu ouvi de Deus, eu tive um sonho que tem um homem na Macedônia que precisa de ajuda. E na verdade esse homem simbolizava ali a Macedônia. Então, quando eu chegar na Macedônia, na minha mente natural, quer dizer que Deus vai mostrar de cara esse homem, ele vai falar onde que precisa de ajuda e eu vou lá ajudar. Mas a nossa mente, ela anda muito abaixo da mente de Deus. Deus não age assim. E Paulo não encontra esse homem da visão, mas ele encontra o que era mais provável, mais improvável. Mulheres. E mulheres nessa época, elas eram marginalizadas na sociedade. Elas, se não fossem casadas, elas não serviam para nada. Elas nem eram contadas. E que fique muito claro, Jesus veio para mudar isso. Porque se você for ver aqui, quanta coisa Jesus faz através das mulheres. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher, estrategicamente, para fofocar para o resto. Não é? Deus sabe como fazer. Em outras paradas, quem que sustentava o ministério de Jesus ali? As mulheres, as seguidoras de Jesus. Elas vendiam as coisas delas lá, que elas produziam, para ter dinheiro para o ministério. As mulheres são partes fundamentais no ministério de Jesus. E aqui não é diferente, mas Paulo veio de outro pensamento. Ele veio do pensamento romano, onde a mulher era um produto. Então ele encontra com mulheres ali no rio, nessa passagem. Ele fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Por que ele foi parar nesse rio? Porque o rio era um lugar de oração, tanto dos judeus. Então, se tivesse judeu naquela cidade, provavelmente eles estariam ali na beira do rio orando. Mas também era lugar de oração de outras religiões.
Eles acreditavam nos deuses das águas, dos rios, nada diferente de hoje. Você pega uma cachoeira ali, a macumba está comendo solta. É assim. Então ele vai lá, só que ele encontra um monte de mulher. Só que ele está com tanta sede de pregar. Faz tanto tempo que Paulo não prega. Faz tanto tempo que ele não tem um ministério. Faz tanto tempo que ele não vê cristãos em volta dele. Que ele fala, eu vou pregar aqui mesmo. E entre essas mulheres tinha uma tal de Lídia, que o coração estava aberto para o Senhor. E ela se convence. Imagina, Paulo ali, só tem vocês aqui. Beleza, então ó, o negócio é o seguinte, senta aí que eu vou pregar. Vou pregar para vocês agora. E ele começa a pregar. Imagina a intensidade do coração de Paulo pregando. Um cara que não pregava há anos e anos e anos. Ele só queria botar para fora aquilo que ele tinha. E uma pregação totalmente cristocêntrica. Do começo ao final. Até que aquelas mulheres todas começam a olhar mais uma mulher. Que não precisava. Porque ela era uma judia fervorosa. Ela abre o coração para o evangelho. E as escamas caem dos olhos. Era Lídia. Ela era uma mercadora de púrpura. O que era púrpura? Era um produto que só os nobres consumiam. É o roxo, o púrpura. Era um pigmento. Isso tinha na capa dos reis. Tinha na capa dos sacerdotes. E ela comercializava isso. Muito provavelmente ela era rica. E estava ali no lago fazendo as obrigações dela de mulher. Paulo prega, o coração se abre, as escamas caem. Paulo espera encontrar homens ali, e o homem da visão, mas ele encontra mulheres à beira do rio, no ambiente pagão, num lugar improvável, para um público improvável. Paulo tinha uma tribo específica, mas agora Paulo está tendo que pregar para uma tribo que não dava match para ele. Que se ele não tivesse passado por todo esse tempo de constituição, ele falaria, meu irmão, não consigo, não vai. Não é isso que eu estou acostumado. Vamos para o próximo. Mas ali está Lídia, ela era influente, ela era empreendedora, ela era generosa e com o coração aberto para o Senhor. E Lídia se torna a primeira convertida da Europa. Improvável. Absolutamente improvável. O evangelho na Europa começa por um cara que estava esquecido e que achava que Deus já tinha terminado com ele. E acontece também com uma mulher que era a coisa mais improvável da sociedade para espalhar o evangelho. Lídia. Lili. Lembrando. A primeira convertida da Europa, a base da igreja de Filipos, sustentadora da obra missionária. Ela tinha dinheiro, então ela sustentava. A porta de expansão continental. Imagina se não fosse o evangelho na Europa. A gente jamais estaria aqui. Porque da Europa foram enviados missionários para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos foram enviados missionários para o Brasil. Então a gente deve tudo isso a Paulo e a Lídia. Meu Deus do céu. A sua Lídia já está com o coração aberto. Você só precisa chegar na Macedônia. Deus tem uma Macedônia para você. E lá na Macedônia está esperando uma Lídia. Não é que tudo parou de acontecer. Muito pelo contrário. Você está sendo preparado para encontrar a Lídia. E a Lídia para ser o alicerce do meu e do seu ministério. A gente não quer saber de Lídia. A gente quer saber da tribo que a gente pertence. Mas é através dessa Lídia que o Senhor vai fazer grandes coisas. É através do lugar mais improvável, do lugar onde parece que o evangelho não está acontecendo, que o Senhor vai fazer grandes coisas quando a gente estiver preparado. A Macedônia logo ali. A gente tenta ir para cá, para a Ásia. A gente tenta ir para lá.
para Bitínia, eu quero ir para Roma, porque um dia Deus falou que eu ia pregar em Roma. Mas tudo vai acontecer na Macedônia. E vai ser uma explosão do Evangelho. E Deus não te abandonou e nem me abandonou. Deus tem um destino profético para mim e para você. Deus tem um destino profético para essa casa. Ele não se esqueceu de nós. Pode estar tendo festa lá fora. Podem estar pessoas se achegando ao Evangelho lá fora. Pode estar o Evangelho se espalhando violentamente e a gente aqui preso, parecendo que nada está acontecendo. Mas, meu irmão, está sendo formado em nós um espírito que não se abala. Está sendo formado em nós um ego que não é levado pela quantidade de pessoas. Está sendo formado em nós algo tão poderoso que quando as luzes se apagarem, quando o show terminar, quando a música cessar, aquele poder vai prevalecer, porque ele não é movido a público, ele não é movido a música, ele não é movido a holofotes, ele não é movido a aplausos, ele é movido a um coração em Deus. E o que Deus direcionou, a gente vai cumprir. Ainda que a gente não veja, a gente vai cumprir. A gente vai pisar por estradas desertas. A gente vai ser espancado, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser taxado como morto, a gente vai ser taxado como abandonado por Deus. Olha só, tudo que eles fizeram é reprovável, eu falei desde o começo. Deus os abandonou, as coisas não estão dando certo, mas eles não veem que há uma raiz sendo formada. Há um evangelho poderoso sendo introduzido em nós. Há um caráter verdadeiro sendo formado em nós. Há um esqueleto parrudo sendo formado em nós para aguentar a porrada. E quando a porrada vier, para a gente vai ser o ambiente natural que a gente vive. Quando a exclusão e a rejeição vier, nada vai nos abalar, porque a identidade de filho foi firmada em nós. Quando eu não ver o fruto na figueira, eu não vou me assustar, porque eu sei que o Senhor não espera simplesmente frutos de mim em cada estação, mas Ele espera que eu seja filho. Deus não precisa de nada de nós, nada. Só da obediência. Onde tudo parece infértil, obediência. Onde não tem fruto, relacionamento com Deus. Assim como Paulo teve na Arábia. Ali foi um lugar onde ele construiu um relacionamento com Jesus. E no meio de todas essas viagens, e no meio de ser espancado, e no meio de ser rejeitado, e no meio de naufrágios e tudo mais, esse relacionamento íntimo e poderoso com Jesus, essa textura que foi criada na pele de Paulo, essa casca grossa, foi o que manteve ele e que fez tudo dar certo. Então, onde Deus parece não estar trabalhando, é onde Ele está trabalhando mais violentamente. Se os seus negócios não estão dando certo, e você estiver obedecendo a Deus, pode ter certeza, está dando certo. Está sendo plantado. Se você tem um problema e ora a Deus há anos para resolver e não vê a solução, pode ter certeza, Deus está agindo no secreto. E Ele age. Deus está te preparando, Deus está me preparando. Ele não nos abandonou. O único que pode abandonar alguém aqui somos nós abandonarmos a Deus. Esse é o risco que a gente corre. A gente é mimado. Quando a gente não está vendo fruto, puxa Deus, não estou vendo fruto, não estou vendo dar certo, eu vou fazer do meu jeito. Fica aí no seu lugar que eu fico no meu. O que adianta ter um Deus se a minha vida não dá certo? Você pode abandonar Deus, mas Ele nunca vai escolher te abandonar. As coisas parecem não dar certo, mas é só uma transição. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça.
Pode ir vindo, galera do louvor. Quando parece que acabou, Deus está construindo você. Ele está constituindo um homem e uma mulher poderosa nele, com um espírito inabalável. Inabalável. Sabe até quando? Até quando nada mais importe. Até quando o aplauso não importe. Até quando a aceitação não importe mais. Até quando nada, absolutamente nada mais importe, a não ser o Senhor. Porque Ele é tudo em nós. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente anseia, deveria ser Ele. E Ele vai nos formar desse jeito, então não se abala. Porque no meio do silêncio, ali o Senhor habita. Ali o Senhor constrói. Em meio ao silêncio, você vai ouvir barulhos de estacas, martelos e estacas sendo batidos. No meio do silêncio, um atrito e uma construção. No meio do silêncio, o Senhor cavando uma fundação em você. No meio do silêncio, o Senhor tirando partes de mim e de você que não servem mais. No meio do silêncio, o nosso ego sendo esmagado. No meio do silêncio, o Senhor construindo uma casa poderosa. Eu e você sendo construídos como Paulo. Sem aceitação. No meio da rejeição. Mas é no meio da rejeição que nós somos forjados e formados. Você não precisa ser aceito. Você não precisa de uma tribo que é legalzinha. Você não precisa de uma tribo que foi de outra estação. Você precisa ser um cidadão dos céus. Você precisa estar no meio das Lídias, que não tem nada a ver com você. Você precisa estar no meio daqueles que são excluídos, porque são esses que vão ser formados poderosamente para o que o próprio Deus quer fazer na terra. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então que nessa manhã a minha e a sua mente humana comece a ser drenada para longe, porque até aqui ela não nos ajudou de nada. E que toda dor de uma estação que parece paralisada seja trocada pela forte convicção de que há uma Macedônia e que o Senhor está conosco, nos construindo, nos causando feridas, e nessas feridas Ele certamente curará. Quando a música calar, quando tudo cessar, quando o mover cessar, eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor, eu só quero o Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho, Jesus. Quando Deus te impede, Ele está te direcionando. Quando Lídia já está preparada, Ele está pegando a Macedônia e virando do avesso. E quando Lídia está preparada, Paulo deixa a Lídia ali para cuidar da Macedônia. E ele vai para onde ele achou que era para ele estar. Jerusalém. Mas antes precisava de Lídia preparada. Onde Deus determinou um dia que a gente iria chegar. Não foi abortado. Mas precisa ter uma Lídia preparada. Onde o Senhor falou que você ia pregar, você vai pregar. Onde o Senhor falou que você ia implantar igrejas, você vai. A família que o Senhor determinou que você teria, ela vai chegar quando Lídia estiver preparada e você estiver na Macedônia. A saída da crise financeira, do deserto, do emprego ideal, do seu empreendimento, já foi preparado.
A provisão já foi preparada. Mas você precisa estar pronto. Ele precisa formar coisas dentro de mim e de você, para a gente chegar ao nosso destino profético. No meio de onde as luzes se apagam e ninguém te vê, o Senhor está ali, tirando o medo do escuro. Eu sou teu e eu quero na tua presença. Para de interpretar o silêncio como abandono, para de interpretar o impedimento como derrota. Deus ainda não começou o que Ele vai fazer. Deus ainda não começou o que vai fazer em nós. Deus ainda não começou o que vai fazer nessa igreja. Deus não começou ainda o que vai fazer através de nós. Algo poderoso nos espera. Algo poderoso nos espera. Quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus, 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 só quero você. A palavra fala para a gente ser fiel no pouco. Que o Senhor possa encontrar nessa casa corações fiéis. Corações fiéis no pouco. Para que a gente possa estar junto no muito. Sabe aquela história de que eu estou aqui, meu irmão, desde que tudo isso aqui era mato? Vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor não é homem para que minta. Ele não é. Em pouco tempo, lá ali na Macedônia, Lídia vai estar falando: galera, quando Paulo me encontrou aqui no Rio, tudo isso aqui era mato. Tudo isso aqui era mato. Era tão mato que ele não tinha nem para quem pregar. Mas eu estava aqui no pouco. Eu abri o meu coração no pouco. E galera, vocês estão vendo. Olha tudo que Deus fez na minha vida. Vocês acham que foi do nada que eu virei a mina aqui da Macedônia? O do nada teve muito tempo, teve muito choro, teve muita lágrima, teve muita obediência. Uma vez questionaram Paulo, e sabe qual foi a resposta de Paulo? Eu não posso falar nos termos corretos porque está gravando, mas simplesmente não me encham, não me encham. Sabe por quê? Porque eu carrego em mim as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo. Então não questionem, não me encham, porque teve muito caminho duro até aqui, onde vocês acham que agora eu sou o bambambam. Teve uma plantação que ninguém viu. Eu carrego em mim as marcas de Cristo, e eu não desisti. Então não me encham, não me molestem, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Trago no meu corpo noite chorando. Trago no meu corpo joelho dobrado. Trago no meu corpo uma obediência militar ao Senhor.
Eu trago no meu corpo o morrer para poder viver para Cristo. Há anos atrás eu morri, então não me molestem. Morrer é lucro, viver é Cristo. E é assim que eu vivo, diria Paulo. E Lídia, como discípula de Paulo, pode ter certeza que diria a mesma coisa. Vai se colocando de pé. Dezembro é um mês de reflexão. Vem Natal, vem festas. É a musiquinha, então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E aí as pessoas começam a questionar: o que eu fiz nesse ano? Esse era o ano do romper. Esse era o ano de prosperar. Esse era o ano disso, daquilo outro. O que eu fiz? Nada disso aconteceu. Meu irmão, numa boa, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. O Senhor te forjou violentamente. E esse é só o começo. Repete comigo. Senhor, eu entrego minha Arábia. Eu entrego minhas portas fechadas. Eu entrego minhas frustrações e as minhas sensações de atraso. Restaura a minha esperança. Reacende o meu chamado. Abre meus olhos para ver a Macedônia que o Senhor preparou. E leva-me até as Lídias, cujo coração o Senhor já abriu. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, família. Estende sua mão para cá. Vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Estende sua mão para cá. Pai, que no nome de Jesus as Lídias sejam encontradas, que em nome de Jesus nós possamos entender o que o Senhor está fazendo em nós e estarmos disponíveis, prontos, preparados para passar por onde o Senhor determinar, por onde o Senhor quiser, para que as Lídias sejam encontradas, sejam discipuladas e o Evangelho se espalhe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vai na paz.